Olá, pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Se os filhos não dormem bem, isso afeta também o sono dos pais. Não tem jeito. Tem criança que acorda a noite toda, tem o sono agitado e há casos em que os pequenos acordam assustados, gritando e chorando muito. Algumas crianças pequenas sofrem do chamado terror noturno. É mais comum do que a gente imagina e não é algo que dure para sempre. Mas os pais ficam sem saber o que fazer e uma noite mal dormida traz prejuízo para todos. Nós vamos conversar sobre isso com o pediatra João Coriolano e com a mamãe Tatiana, que tem a Lorena de 1 ano e o Arthur de 9 anos. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem. Me fala uma coisa, os dois têm esse problema durante a noite? Na verdade, assim, o Arthur teve por muito mais tempo. A Lorena, como vamos dizer assim, ela chegou há pouco tempo, a gente ainda teve tanta oportunidade de perceber isso. Mas, para ser mais exata, ontem mesmo ela teve uma noite bem agitada. Ela acordou berrando, é característico, ela grita muito e só para quando a gente acorda a criança para tentar entender, fazer entender que está tudo bem. E imagino que você ficou assustada quando aconteceu a primeira vez com o Arthur, sim, né? Isso sim, a gente não sabia, porque você fica preocupado se a criança está sentindo dor, se tem algum problema ali fisiológico, enfim. Mas é realmente da impressão que é um pesadelo, que é difícil da criança sair daquele pesadelo para voltar a si. Então, assim, tem que acordar, o meu marido sacode mesmo, acorda, você está dormindo, é um pesadelo, vai passar. E a criança acorda até assustada, mas o choro para na hora. Então, é muito pontual, é realmente alguma coisa que estava acontecendo enquanto ela estava dormindo. Acordou, melhora, aí até a criança se tornar sonolenta novamente, dormir, acalmar, né? Acaba dando um prejuízo aí no sono. E o Arthur foi diagnosticado com terror noturno? Na verdade, não chegou a diagnosticar. Eu contei para o pediatra, ele pediu para a gente observar. Então, eu lendo algumas coisas, percebi que tinha muito a ver com o terror noturno. Mas o pediatra achou melhor a gente não rotular e só observar. Mas eu tenho para mim que era assim. Doutor, o que é o terror noturno? Não, o terror noturno faz parte de uma série de problemas do sono de criança, né? De alterações do sono da criança. É um comportamento que a criança adquire, ela começa a gritar durante a noite e geralmente isso acontece na primeira metade do sono, na primeira parte do sono, né? De 15 minutos até 2 horas que ela já começou a dormir. E a criança acorda, não chega a acordar, mas ela assusta, né, ela grita. É uma sensação de terror, uma sensação muito ruim para quem assiste uma situação dessa. Não é só o terror noturno, existe também outras patologias que acontecem nessa primeira parte do sono, né? Diferente do pesadelo que acontece no final, quando a criança está quase que acordando. Isso acontece mais em alguma idade específica? Normalmente você pode ter isso já desde bebê, a partir de 9 meses. E aí a manifestação vai ser só o choro, porque ele não vai se expressar ainda, né? Não vai gritar e ter as mesmas manifestações que tem uma criança maior. Mas a incidência vai até, às vezes, 15 anos, até o adolescente, né? E o adulto. A porcentagem, só para você ter uma ideia, a porcentagem em adultos chega a 1%. 1% dos adultos podem ter ainda episódios de terror noturno. E a gente sabe, né, doutor, que não dormir bem atrapalha até no desenvolvimento da criança, né? Isso é ruim. Nenhuma. O que fazer quando os nossos filhos, né, não dormem bem, doutor? Então, aí você tem que ver a rotina da criança, né? Então, cabe ao pediatra investigar desde o início, por exemplo, o que acontece, como é que é o dia a dia dele, que horas acorda, será que essa criança tem necessidade de dormir um pouquinho mais, será que ela precisa relaxar um pouco mais? Ela está passando por momentos de dificuldade, por momentos de estresse, né? Ela tem dificuldade, por exemplo, à noite com a respiração, ela engasga, ela tem a apneia do sono, né? Então, tem que estabelecer uma rotina, tem que ajudar essa criança a adormecer, acalmar essa criança como uma das causas. E tem as causas orgânicas também, que às vezes podem contribuir para isso. Tatiana, o Arthur ainda tem alguns episódios? Tem sim, já é mais espaçado, mas ele ainda tem. Acho que recentemente eu percebo, doutor, que às vezes isso acontece quando o dia é um pouco mais agitado. Não sei se tem alguma ligação, mas do Arthur eu percebi assim, um dia que ele tinha uma festa, um dia que a gente fez uma viagem mais longa, que tem alguma coisa que está ali a mais no cotidiano dele, ele tinha esse tipo de característica à noite. E no dia seguinte ele se lembra do que aconteceu? Não lembra de nada, absolutamente. E Tatiana, com a Lorena, no dia seguinte que ela tem esse episódio que não dorme bem, como que ela fica no dia seguinte? Ele acorda super bem. Na verdade, com ela foram 3 episódios. Como o senhor disse que a partir de 9 meses, ela fez 1 ano recente. Então, assim, foram 3 episódios muito pontuais com ela.
O último, a gente ficou muito assustado, que foi essa semana. Mas não dormir bem, assim, ela fica mais irritada no dia É um seguinte, dia que ela acorda bem, mas ela já tem mais dificuldade, por exemplo, para organizar a soneca da tarde. No fim do dia, ela já tem mais dificuldade, que eu percebo que ela já está mais cansada, porque não dormiu bem à tarde, para pegar no sono novamente. Então, assim, dá uma mexida, sim, no dia seguinte. Doutor, nesse momento, o certo é acordar a criança ou precisa acalmar a criança sem acordá-la? Dificilmente a criança acorda espontaneamente, né? Ela não acorda espontaneamente, ela é acordada. A gente não recomenda, às vezes, acordar a criança porque não vai mudar muita coisa. O que você tem que tentar fazer é estabelecer realmente a rotina da criança. Veja se ela não está dormindo muito durante o dia, então fica com uma privação de sono à noite, né? Ou então tem alguma febre, por exemplo, uma agitação maior, problemas emocionais, por exemplo, né? Ou uma festa, ou rupturas familiares, né? Problemas emocionais que podem gerar isso. Às vezes uma coisa que sai da rotina, né? Olha, eu vou interromper o papo para o intervalo e a gente já volta. Continue com o Momento Papo de Mãe. No próximo bloco vamos falar também sobre sonambulismo. O Papo de Mãe está de volta. O assunto hoje é o sono da criança. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre o terror noturno, que assusta muito os pais, né, doutor? Mas existe um tratamento? O que fazer ou isso passa com o tempo? Eu acho que o mais importante é a gente deixar claro que o terror noturno é benigno. E vai desaparecer com a idade. Ele vai, conforme a criança vai crescendo, ela vai melhorando, esses episódios vão diminuindo sensivelmente. Não existe um tratamento estabelecido. Você pode usar, tem escolas europeias que usam medicamentos, né, usam antidepressivos, ou então tentam induzir um sono mais tranquilo para a criança, ou então até um tratamento psicoterápico, né, com terapias mesmo. Então, remédios a gente evita. Aquela tecla que a gente sempre bate, né, dos pais antes de dormir acalmarem a criança, né? Estabelecer criarem uma rotina do sono. A rotina é fundamental nessa situação. Como que é a rotina do soninho da Lorena, que está com 1 ano? Então, eu acho que a gente acaba pecando justamente nisso, né? O fato de ficar o dia inteiro fora, chega à noite, é a hora que ela quer brincar com o pai, é a hora que quer assistir um vídeo, enfim, adora tecnologia, a gente tenta dar uma segurada, mas a criança acaba, enfim, estando exposta a isso mesmo. Eu acho que a gente acaba pecando aí, viu? Eu acho que tem que estimular menos a Lorena. O Arthur é a mesma coisa. Eu tenho a preocupação de colocá-lo na cama até 10h30, mas nem sempre a gente consegue. É difícil. A gente sabe que na teoria tem tanta coisa e na prática a gente não consegue mesmo, né? E também não precisa se sentir tão culpada, porque a gente está tentando acertar, né, doutor? Mas uma coisa que a gente gosta, às vezes, de lembrar sempre é o problema do tempo de tela, né, que as crianças ficam hoje em dia. Hoje em dia, a tecnologia, né, ajuda os pais a poder jantar sossegado, né, a tomar seu banho. Então, põe uma tela na frente da criança, ou os smartphones, ou os iPads da vida, né? E a criança fica ali com aquela excitabilidade tão grande, fica tão excitada, que para depois engrenar no soninho, estimula então, muito, não é bom muito, isso. Né? Vai diminuindo a estimulação sonora, a estimulação luminosa dessa criança, né, no ambiente, né, para ir tornando esse sono mais tranquilo. Já é tão importante você impor limites no tempo que essa criança fica nas telas, e aí fundamental, então, não deixar antes da hora de dormir, não né? é nosso assunto aqui, mas o ideal é 1 hora por dia, longe dos horários das refeições, né? Acho que a Tatiana tinha uma pergunta para fazer. Exatamente. Doutor, em relação, a gente lê muito sobre os picos de desenvolvimento e de crescimento da criança pequena. Eu percebo que, assim, pelo menos comigo, algumas dessas questões bateram com a Lorena. Eu percebo também que ela está num momento agora, com 1 ano e 3 meses, de falar tudo, ela repete tudo que todo mundo fala, ela está aprendendo muito rápido isso e também começando a andar. Será? A minha pergunta esses picos, eles podem influenciar na qualidade do sono? Eu sei que a criança mama mais, enfim, ela demanda algumas questões, mas em relação ao sono, isso pode prejudicar? Então, veja bem, a criança vai passando por etapas de desenvolvimento, né? Então, ela vai desenvolvendo e ela pode passar uma etapa na frente. Então, tem crianças que andam antes, tem outras que falam primeiro, mas em relação ao crescimento, essa interrupção do sono à noite pode, eventualmente, trazer atraso no desenvolvimento, porque o pico da ação do hormônio do crescimento é na primeira metade, nessa parte inicial do sono, né?
onde você tem a ação do hormônio de crescimento. Então, eu entendo que é mais ou menos o contrário, quer dizer, um sono intranquilo pode acabar gerando, não que vai deixar de crescer por causa disso, mas acaba interferindo nessa ação do hormônio de crescimento. E, doutor, e o sonambulismo, né? A gente sabe que também a criança tem bastante sonambulismo também, né? Então, inclusive o sonambulismo é uma das causas que a gente considera como sendo facilitadoras, talvez, do terror noturno nos filhos, né? Então, os pais que falam à noite, os pais que são sonâmbulos, né? Então, geralmente, tem crianças que são que têm mais episódios de terror noturno. Quer dizer que pode ser hereditário, é isso? Uma situação Pode ser hereditário. Então, pelo menos, é um fator que contribui para... O terror noturno é um tipo de sonambulismo? Não. São coisas diferentes. São coisas separadas, são coisas diferentes. Doutor, e o sonambulismo, assim como o terror noturno, os episódios passam também? Os episódios diminuem, mas o sonambulismo ainda persiste mais tempo, às vezes, no adulto, né? E na criança, o cuidado que você tem que ter é com os acidentes durante o sonambulismo, os episódios de sonambulismo. Então, limitar o espaço, fechar com grades as casas que têm o acesso a escadas, né? Objetos que ficam, ali no caminho, às vezes, da criança, né? Sim, brinquedos, é um perigo, né? Assim como o terror noturno também, brinquedos que ficam dentro do berço, às vezes a criança acaba se machucando, se ferindo com brinquedo. Então, o sonambulismo tem que tomar cuidado. Os pais precisam ficar atentos, né? E chegou o momento de responder aos nossos telespectadores, viu, doutor? Eu vou ler aqui a pergunta da Elaine Riso, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, olha... Noto que os bebês dormem cada vez menos durante o dia e ficam irritados. Qual é a importância da soneca? Oi, Elaine. Eu acho que é importante você limitar o tempo das sonecas, porque se você aprofunda muito o sono dessa criança, dorme 2 horas durante o dia, ou acorda muito tarde pelo período da manhã, de manhã, por exemplo, quando ela acorda, esse tempo maior que ela dormiu vai interferir no sono da noite. Então, ela vai ter um sono mais agitado à noite, é um sono mais superficial, ela vai dormir mais tarde, né? Ele exige mais atenção dos pais durante a noite e tem um sono interrompido. Várias vezes à noite essa criança vai acordar. Então, deixa ela dar uma soneca assim, e de preferência nas crianças pequenas, antes do horário da refeição, né? Porque se ela tiver com sono, ela também não come bem né, nas refeições dela. Tá aí, Elaine, fica a dica do doutor João. Doutor, obrigada por tirar todas as nossas dúvidas aqui. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Tatiana, e obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Eu espero que as noites de sono melhorem na sua casa. Não, obrigada a vocês pela ajuda. O sono dos pais também, né? O programa terminou e fica aqui como mais uma sugestão este livro da psicóloga Renata Soifer-Kreiser, O Sono do Bebê. Até a próxima. Tchau. A gente se vê. Tchau. E vai aqui então uma dica para você que tem problemas de sono com seus filhos dentro de casa. Estabeleça uma rotina durante o dia e uma rotina à noite para adormecer. Ajude seu filho a dormir, acalentando, contando uma historinha ou cantando para ele.